Bom pessoal, tudo bem? Como é que estão todos vocês? Esse tutorial sobre o cálculo do volume da amostra, ele é muito interessante. Eu vou começar esse tutorial pelo cálculo do volume da amostra a partir da busca de um site muito interessante. Eu vou fazer a busca através do Google e vou clicar na interface de busca Lidante. Ele vai abrir essa página que mostra o Laboratório de Epidemiologia e Estatística. Nós vamos clicar nesse link e a gente vai abrir essa página do LI, Laboratório de Epidemiologia e Estatística, que foi um projeto produzido pela USP e hoje ele está hospedado no Dante Pazanese, na página do Dante Pazanese, que é o Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo. É uma página bem interessante e tem muita informação importante. A gente pode encontrar a calculadora para o cálculo do volume da amostra nesse link aqui, pesquisa. Se a gente abrir, nós vamos ter essa página e clicando no primeiro link, cálculo do tamanho da amostra, a gente vai começar a ter acesso a todo o conjunto de páginas sobre o cálculo do volume da amostra. Essa aqui é uma das primeiras e ela é bem interessante. Eu sugiro que vocês explorem esse arquivo porque ele descreve vários conceitos interessantes. Por exemplo, validade interna, se você clicar em cima do link, ele vai mostrar os conceitos do que é validade interna, validade externa e vários outros conceitos. Bom, mas para o cálculo do volume da amostra, a gente vai entrar aqui, ó, para efetuar esses cálculos, clique aqui. Portanto, vamos clicar nesse ponto e vamos ter acesso a essa outra página. Tem algo muito importante que eu tenho que chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: quando a gente vai calcular o volume da amostra, a gente precisa ter o nosso projeto praticamente pronto. Principalmente, a gente tem que ter uma noção qual é o tipo de pesquisa que a gente vai fazer, qual o tipo de delineamento e principalmente qual o tipo de resposta e análise. Isto é, qual é a variável que é o nosso desfecho. Qual é a variável mais importante? Será que é uma variável quantitativa, a glicemia, altura, peso, ou se é uma variável categórica, qualitativa, dicotômica, sim, não, melhorou, piorou, presente ou ausente. Então, dependendo do tipo de variável que a gente escolha para o nosso desfecho, que geralmente está vinculado ao objetivo, a gente vai escolher qualquer um dos grupos dessas calculadoras. Então, cada um desses links tem uma calculadora diferente. Portanto, a gente tem aqui a estimação de uma média, em seguida o teste de hipótese para uma média, a comprovação de duas médias, isso no conjunto de calculadoras das respostas quantitativas. No conjunto de calculadora das respostas dicotômicas, nós temos estimação de uma proporção, teste de uma hipótese, comparação de duas proporções, estudo caso controle. Por exemplo, se meu delineamento for estudo caso controle, eu escolho esse link aqui. Se for uma coorte, eu escolho esse outro. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, para que vocês compreendam qual é a dinâmica do cálculo do volume da amostra. Tá? Eu escolhi um exemplo que seria a hipertensão arterial. Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho cujo objetivo dele é avaliar a prevalência de hipertensão arterial no município de Aracaju. Bom, para isso eu tenho duas opções. Bom, primeiro, qual é meu desfecho? Presença ou ausência de hipertensão arterial, já que o meu objetivo é avaliar a prevalência. Então, eu vou ter uma resposta dicotômica ou categórica. E prevalência nada mais é do que uma proporção. Bom, como é que eu vou achar? Como é que eu vou... a calculadora ela tem embutida nela uma equação matemática e eu vou precisar colocar alguns dados nessa equação matemática. Como é que eu vou fazer isso? O mais simples é a gente buscar um artigo muito parecido com o que a gente quer fazer, não precisa ser igual, e usar as informações que existem nesse artigo. Tá? Eu vou mostrar para vocês dois artigos bem interessantes. Eu encontrei aqui um artigo sobre a prevalência da hipertensão arterial autorreferida na população brasileira, que mostra já no resumo que a prevalência é de 21,4. E tem uma outra
Um outro artigo também bem interessante falando sobre hipertensão arterial no Brasil, estimativa de prevalência a partir de estudos de base populacional, mostrando já no resumo, eu nem precisei ler o artigo inteiro, que a prevalência é de 20%. Tá? Esse dado é importantíssimo, eu vou mostrar para vocês. Voltando ao LI, eu vou clicar aqui nesse primeiro link, que é uma das calculadoras, uma das fórmulas matemáticas que a gente pode usar para essa estimação. Clicando nela, a gente vai encontrar essa interface. Mas antes de usá-la, eu vou mostrar para vocês algo bem interessante, que ele vai explicando item a item o que é necessário para utilizar essa calculadora, o que é o problema, como você deve estruturar um problema, e ele vai mostrando também dois exemplos. Se você utilizar esse exemplo, você vai entender como usa essa calculadora. Então é praticamente um tutorial de como usar a calculadora. Tá? Então eu vou usar essa informação aqui, 20%, e venho aqui, ó, eu vou colocar aqui na proporção na população, 20%, que foi a informação que a gente viu agora há pouco. Tá? E tem um outro espaço que eu vou precisar preencher. Esse aqui, ó, precisão da estimativa. O que é precisão da estimativa? E tem explicando aqui, ó, precisão da estimativa. Indica o quanto a estimativa deve se distanciar da verdadeira proporção. Então seria mais ou menos quanto eu aceitaria que o meu resultado fosse além dos 20%. Por exemplo, se o meu resultado for de 23%, eu acho um resultado razoável, porque tem alguns artigos que mostram que a prevalência de algumas populações e algumas amostras pode ser de 23%. Então eu vou colocar uma estimativa aqui de 3%. Depois eu vou clicar aqui, ó, enviar. E ao clicar nesse espaço, eu vou ter como resultado essa nova página. E aqui eu tenho o tamanho da amostra calculado, que seria de 683 pessoas. Então, considerando uma prevalência ou uma proporção na população de 20%, que eu usei a do artigo que eu mostrei para vocês, uma precisão absoluta de 3, que seria a margem que eu aceitaria como resultado na pesquisa. Por exemplo, se fosse 21, 22 ou 23, eu aceitaria. É bem razoável, é um resultado bem razoável. O nível de significância é de 100%, que isso está padronizado, eu posso até mudar, mas em geral é o que a gente utiliza na maior parte das vezes. O tamanho da amostra calculada foi de 683 pessoas, então eu precisaria selecionar uma amostra de 683 pessoas para encontrar uma prevalência nos limites que eu estabeleci para o meu cálculo do volume da amostra. Ok? Bom, de repente você pode até me dizer, poxa, é muita gente. E além disso, eu já li em alguns artigos que tem uma prevalência até maior que 20, 23%. Eu tenho um artigo que foi publicado há pouco tempo em alguma revista que eu li de 25%. Então vamos tentar refazer esse cálculo e utilizar uma precisão da estimativa não de 3, mas de 5%, já que existem alguns artigos mostrando que prevalências de hipertensão em algumas populações, em algumas amostras, pode ser de 25%. Então, eu envio e olha o meu resultado, 246. Tá? Então, considerando uma proporção na população esperada de 20% e uma precisão de 5%, isto é uma margem que eu esperaria como razoável que meu resultado possa ser, e eu encontrei o tamanho da amostra calculada de 246%. Então, esse é um exemplo bem interessante de como vocês podem utilizar essa calculadora. Tá? E eu queria também mostrar para vocês que as outras calculadoras são um pouquinho diferentes. Tá? Por exemplo, a estimação de uma média. Então, de repente, eu estou querendo avaliar a média de glicemia de uma população, ou melhor, ou até mesmo
uma comparação de duas médias, isto é, uma situação em que eu esteja avaliando dois tratamentos e utilizando, vamos supor que esteja avaliando dois tipos de hipoglicemiantes orais e meu indicador de resultado, meu desfecho, esteja sendo medido pela glicemia de jejum, pela média de glicemia de jejum. Então eu usaria essa calculadora aqui, a comparação de duas médias. E eu precisaria de outros parâmetros, isto é, do desvio padrão, da diferença a ser detectada. Lembrando que aqui eu tenho uma explicação bem interessante, bem didática sobre como eu devo escrever o meu problema, definir o meu problema e um exemplo de como eu posso usar essa calculadora. Então eu deveria procurar um artigo parecido, isto é, um artigo que tivesse sido publicado em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo em outro país, comparando dois hipoglicemiantes orais, tendo como desfecho a glicemia. E eu usaria esse artigo, o conteúdo desse artigo, nesses espaços para detectar o volume da amostra. Então, pessoal, essa é uma explicação bem rápida, bem focada sobre como vocês poderiam calcular o volume da amostra e eu espero ter ajudado vocês. Portanto, qualquer dúvida pode me acessar.